TV Channel Network, TV Channel Online. Continuando com muita arte, com muita cultura. Hoje com o mestre Murió, Rafael Murió. Tudo bem? Seja bem-vindo ao TV Channel Online, Murió. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo a gente, né? Isso aí. É um prazer estar aqui na TV Channel. Agora eu estou no Brasil, apesar que a gente ia fazer entrevista lá da Austrália, Da né? Austrália, ia fazer bem longe, hein? Né? Mas eu já cheguei, faz uma semana que eu estou em São Paulo, né? Mando um beijo no coração de todas as pessoas que ouvem e veem seu programa, tá? Certo, muito obrigado realmente pela participação, pela oportunidade de te entrevistar. Eu estava falando aqui pro Rafael, pessoal, que ele é um homem plugado, um homem de tecnologia também, né? Sempre fazendo as suas aparições aqui na internet, né? Nas suas lives, semanalmente, né, Rafael? Toda terça-feira, às 7 da noite, você tem o seu programa, né? Falando de arte, né, Rafael? Falando de arte, eu fiquei aí praticamente 6 meses sem fazer o programa, porque eu estava descansando um pouco, né? Parece, você sabe, né, Ale, como é difícil fazer um programa, né? E aí eu faço um programa de 1 hora, então tem mais gente que se ocupa. Apesar que agora eu volto amanhã, na terça-feira, fazer o programa às 7 horas, mas eu vou reduzir o programa para meia hora só. Meia hora, tá. Não ser tão cansativo, né? Então, esse tempo que eu fiquei fora, eu consegui fazer umas avaliações, que eu não tinha tempo de fazer algumas avaliações, né? Eu fui criando agora os 30 segundos com o Rafael Murió, né? Porque muita gente... Esse projeto é interessante, né? Os 30 segundos significa o quê? Vamos mostrando aí para o pessoal. Vou colocar uma ceninha até para o pessoal ir vendo. Os 30 segundos é uma frase de coisas que eu penso com a minha pintura, do que eu faço com a minha pintura, ou é uma notícia da área de arte em 30 segundos. Tá. E eu tenho um público bastante grande hoje, graças a Deus, né, fora do país, né? Que bom. Então eu faço em português e inglês. Para Delacroix, todo artista deveria sofrer um bom tempo, sacrificar a sua saúde para alcançar a mínima expressividade na sua carreira. Inglês. Como eu não falo inglês, eu falo muito pouco inglês, então eu entro na vinheta e aparece um texto em português e inglês ao mesmo tempo. Certo. Para poder acompanhar o que eu estou falando em português, né? Foi um sucesso. Eu fiz 7 para poder fazer uma experiência e me adaptar com vídeos de 30 segundos, né? Eu não tenho a linguagem de montar vídeo, né? Mensagens curtas, né? Objetivas, né, Rafael? Então, você tem o áudio, você tem o som no fundo, você tem a música, você tem o texto, cada hora tem que mudar de cor para as pessoas saberem que é um outro programa, né? Então, um tempinho até eu poder me adaptar a essa linguagem, né? Mas e não esquecer o programa da terça-feira, eu acho que é muito legal. Essa interação realmente com o público, né, Rafael? A gente que está expandindo a informação sobre a arte, sobre a cultura, é muito importante, né? E eu acho que o mais importante é o artista se reinventar, né? Então a gente tem que toda hora ficar pensando, ainda mais com a mídia do jeito que está, com a internet do jeito que está, né? O artista ele tem que se reinventar, não adianta ele somente pintar, né? Ele pintar ou ele pegar o quadro dele, sair embaixo do braço e ir para a galeria para ver se consegue entrar na galeria. Hoje já não adianta mais você ter site, né? Não adianta mais você ter uma página no Facebook, porque é Instagram, né? Aí a linguagem do Instagram muda, daqui a pouco você começa a escutar... Se renovar, né? Tem que haver renovação o tempo todo. Por mais velho que seja o artista, tem que se renovar, né? Pois é, né? Que nem na época que o pessoal... Eu sou numa época que eu desenhava na prancheta, né? E aí o pessoal, quando começou a chegar a computação gráfica, eu fui um dos primeiros a estar mexendo com computação gráfica, né? As artes do design gráfico na computação. E tinha gente que trabalhava comigo na parte da prancheta e não se renovava. Ficou com medo do computador, não entrou nesse meio e acabou ficando distante, né? Se afastou, perdeu chances
né, não se atualizou, e isso daí realmente atrapalha bastante, né, Rafael? Eu também sou da época da prancheta, lógico, né? Quando entrou o computador, só para você ter uma ideia, nós estamos no Core, acho que 18, 20, 19 já é o 20, Eu comecei no Core 2, né? Eu também. Então, não esquecer que eu venho de uma agência de propaganda, né? Então, houve uma transformação na agência, eu tinha 40, 50 funcionários, que reduziu para 15 com a informática, né? Pois é, verdade. Quem não entrou no computador, e muita gente não entrou, porque vieram os Photoshops da vida, vieram os programas aí de computação, foi muito complicado, porque perdeu o emprego mesmo, né? Sim, perdeu chance, perdeu o mercado, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, hoje, o cara tem 50 anos e não está plugado nas mensagens da internet, ele está fadado nem ler livro, né? Nem ler livro. Pois é. Tudo gira em mensagens, em e-mails, né? Em situações, e é um mundo maravilhoso, né? Que eu vejo assim, a Babilônia aberta ao mundo todo, né? Então você tem acesso. Pena que as pessoas ainda não sabem mexer com o Google, né? Ainda não sabem mexer com algumas situações, né? Você tem o mundo todo, né? Eu tenho a felicidade de estar plugado, como você estava falando, né? Eu tenho alguns lugares que eu estou, eu tenho 4, 5 mil, 6 mil pessoas que me seguem, mas de arte do mundo todo. Então, o que eu recebo de arte do mundo todo, eu estou atualizado no que estão fazendo. Por exemplo, às vezes eu falo com a Beth, que é minha grande parceira, né, Beth Bloch, né? Às vezes eu estou desenhando alguma coisa e me aparece uma coisa de um desenho um artista da Rússia fazendo uma coisa parecida com o que eu estou fazendo, mas muito parecido, né? Então a Beth fala assim, não, mas isso é possível, é inconsciente, coletivo, né? Sim. Então é uma coisa, quando a gente fala assim, existem as pirâmides, né? Mas existem cento e tantas pirâmides no mundo, é um inconsciente coletivo, né? Que pode ter acontecido aí, ao mesmo tempo todo mundo está produzindo pirâmide, né? É uma onda que acontece. Eu estava escutando outro dia um programa assim, que em um certo momento existe uma onda de situações que as pessoas todas pensam ao mesmo tempo igual, né? Sem dúvida. Eu tenho alguns amigos artistas bastante famosos que ainda não entraram na internet e que às vezes vêm aqui ver programas de computação para poder adaptar suas artes, sua criatividade, né? Para interagir com mais facilidade com o dia a dia das pessoas, né? Porque sem o celular, sem o computador, sem essa interação, hoje a gente não consegue viver mais, Rafael. Né? Então, essa possibilidade, a gente está fazendo uma entrevista. Como eu falei, né? O TV Channel Online foi uma ideia que eu tive de fazer a entrevista retornando ao Skype, né, que muita gente tinha abandonado, mas conseguindo interagir com pessoas do mundo todo, né, Espanha, Estados Unidos, Portugal, França. Estou entrevistando as pessoas de toda a parte do mundo sem sair do meu lugar, sem sair da TV Channel, quer dizer, não preciso sair mais. Né? Não há essa necessidade de ir e vir, gastos, custos que nós temos, né? Se você quer visitar um museu, você entra no Google, você visita museus hoje com 360 graus, né? Pois é. Você interage no que você quiser fazer, né? Você imagina que na época da Anita Malfatti havia isso, né? Não tinha mesmo. Ela ia até Paris para poder ver uma arte ou estudar alguma coisa lá. Se tivesse hoje a Anita Malfatti com a internet na frente, nossa, ia ser um treco maravilhoso. É importante também, né? Você ter oportunidade, por exemplo, tá tendo uma mostra muito grande na sua cidade, você não ir também, né? Uma mostra muito importante, e também eu acho que a pessoa tem que aproveitar, né? Conhecer uma arte muito conhecida como da Anitta, de outros, né? Que vem aqui, a gente está em São Paulo, né? Em São Paulo capital. Você está falando de onde? Eu estou falando da Moca, né? Na Moca, então eu tô aqui no Belém, somos vizinhos, né? Somos vizinhos, né? A gente tá do lado aqui, então, mas as pessoas têm que aproveitar também esse ao vivo, né? Presenciar a arte é muito importante, né? E estimular também
que as pessoas compareçam às exposições, porque é muito difícil o artista, principalmente no Brasil, né, Rafael, ter a oportunidade de estar participando de exposições, né? Muito pouca gente participa e consegue estar interagindo com isso, não é verdade? O problema maior da exposição, que a maior parte dos artistas que participam de exposições coletivas, né, o que eles querem é vender, né? Mas eles esquecem que é importante estar presente no meio do público, né? Porque até você chegar a vender é um tempo bastante árduo, né? Mas se você não tiver nas exposições, mesmo que sejam coletivas, né, você não é conhecido, você não vai ser nada, você não se exercita para isso, sim, né? Sim. Uhum. E eu tenho o Café da Paulista todo sábado, às 10 da manhã, na Cultura, na Livraria Cultura. Legal. Então eu vou lá, convido todo mundo, quem quiser tomar café comigo, né? Ah, é? Você faz isso na Livraria Cultura, na Avenida Paulista? Todo sábado. Esse sábado eu não vou fazer porque minhas netas estão fazendo, tem festa junina. Mas é verdade. No sábado eu chego 10 horas da manhã, um pouquinho antes, eu desenho lá, eu faço alguns esquetes, tomo café. E quem me visita, já vai fazer mais de 2 anos que eu faço, né? Uhum. E quem me visita lá, a gente fala de arte, a gente desenha junto, ou então a gente tem, eu saio com o pessoal pela Paulista, né, em todos os possíveis lugares de exposição que a gente possa visitar num período de 2, 3 horas mais ou menos, né? Porque as pessoas têm medo de entrar no MASP, as pessoas têm medo de entrar na Fiesp, né? As pessoas têm medo de entrar no Moreira Salles, né? Tem vergonha, né? Então eu acabo mostrando para as pessoas que nada, abre a porta, vai lá dentro e vê como é que é, se o artista é legal ainda, né? Então, e eu falo no meu programa toda vez, né? Tem que visitar a galeria, porque a pessoa pensa que passar do vidro da galeria quer dizer que tem que comprar o quadro do artista. Não tem nada a ver com isso. Não é isso, né? Às vezes eu brinco com a turma, dizendo assim, vão nas vernissagens, porque vocês comem e bebem de graça e conhecem o artista. Né? Que coisa maneira legal do que isso, né? Aí esses vão conhecer outros artistas que é muito comum, né? Se você for o cara de pau, vai lá, tira uma selfie com ele, filma com ele, conversa com ele, né? Eu falo isso, eu mostro isso no programa também, né? E tento desmistificar um pouco essa situação, né? O presencial é muito importante, né, Rafael? É isso que a gente está falando, né? Você não pode fugir disso também, né? Porque não adianta você só querer saber da arte de algum artista, alguma coisa, como você está falando, a vergonha, né? Até o público, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de falar isso, mas o público mais comum acha, só vai na exposição o artista. Eu não sou uma pessoa com nível de ir estar visitando uma exposição, né? Muita gente pensa isso, infelizmente, né? E isso aí tem que ser tirado da cabeça, né, Rafael? Mas as pessoas mais simples não vão por falta de não aprender desde a escola, né? Que podem visitar. É falta de cultura, é falta de educação, né? Sim. Eu venho agora de um país que é um treco assim maravilhoso com relação à cultura e educação. Austrália, né? Então a criança já nasce no meio daquilo. Os meus netos, por exemplo, estão em escola pública, né? Você não pode imaginar o que é a educação numa escola pública, cara. Além da aula comum, eles têm atividade praticamente o dia inteiro, toda hora. Sim. Então tem assim, por exemplo, que aconteceu quando eu estava lá. Um dia, algumas mães se prontificam a ler livro para as crianças. Olha. Então a mãe vai lá, senta numa mesa redonda dentro da sala de aula e lê trechos de livros com as crianças, cara. E isso se faz em tudo. Todo mundo tem como é que é? iPhone não, o tablet. O tablet, né? Então todos os alunos têm tablets, que podem ter tablets, Por quê? O governo, para cada classe, dá de 3 ou 7, é um número assim mais ou menos. Cada classe tem de 3 a 7 para as crianças que ainda não podem comprar. Olha, né? Só. É muito interessante. Então,
todos têm tablet, porque as aulas também são feitas no tablet, né? Desde pequenininho, cara, é um negócio incrível. Quer ver uma outra situação? Pego a minha neta de 4 anos para 5 anos, lógico que usa tablets, né? Aí eu entro na sala, ela entra num programa de uma pessoa, de um artista qualquer, que é professor de desenho. Ela põe o tablet na frente, entra no programa do cara, uma folha embaixo e começa a pintar junto com ele, cara. Olha só. Ela entra, ela dá os códigos todos, imaginar, e o cara dá uma puta de uma aula muito legal de desenho, de pintura, e lógico que para criança de 4, 5 anos, 6 anos de idade, né? Em um certo momento ela me chama e fala, vovô, vem fazer comigo, né? E eu assistindo o cara e fazendo junto, né? Eu achei maravilhoso. Mas aí é que vem, então vem a cultura, vem a educação, sim, né? Sem dúvida. Então, mas essa é uma preparação também do Estado, né, Rafael? Dar condições do ensino, ter um nível desse, né? Um apoio, né? Das autoridades, que a gente aqui no Brasil realmente luta sempre por isso, né? E nós que divulgamos a arte e a cultura, a gente busca isso, né? A gente espera, a cada vez que entra alguém, a gente espera realmente que eles acordem e vejam realmente a necessidade dessa ajuda, de se empenhar em prol da arte e da cultura, né, Rafael? É verdade. Olha, eu me lembro que eu, com meus 10 anos, eu tinha aula de desenho e pintura na minha classe, né? Eu, há 50 anos atrás, quando eu entrava na escola, se tocava o hino nacional, e hoje está todo mundo criticando que o presidente tinha que fazer o hino nacional ser tocado. Eu fui lá ver na Austrália, num evento que houve, tudo se toca o hino nacional, e as crianças todas sabe? Tem umas coisas assim que você fala assim, não, mas os governos, eu não vou falar do governo que passou. Não interessa quem, né? Nos governos desses 30 anos, né? Realmente as coisas... se negócio perderam. Não, eles foram diminuindo para o povo não ter cultura mesmo, não ter educação, né? Para ficar na política e fazerem o que eles quiserem. Isso é claro, isso é bastante claro, né? Agora, quem sabe? Agora todo mundo critica o governo atual. O cara está 6 meses no poder. Esse cara, em 4 anos, não vai conseguir reconstruir esse país. Eu acho que nos próximos 50 anos vai demorar um tempo assim para a gente poder ter uma coisa parecida com a Austrália, né? Mas vai ter. Eu tenho fé que a gente venha a ter, né? Que a gente trabalhe nisso. Né? Com certeza. Você falou que você... Oi? Desculpa. Eu falo demais, hein? Não fala demais, não. Você comentou que você teve experiência em agência de publicidade. Você trabalhou em agência de publicidade também, né? Como que foi a sua carreira, assim? Como que ela foi dividida aí? Qual foi a sua experiência na sua carreira cultural aí, artístico-cultural? A minha carreira assim começa. Você sabe que começa com 9 anos de idade, minha mãe me colocando uma professora, né? Era eu e meu irmão, e essa coisa de mãe, né? Para os filhos não ficarem enchendo, né? Então, acho que vindo que eu tinha alguma coisa a mais, eu fui para um segundo professor, que foi o Henrico Bastilha, né? O Henrico Bastilha, ele era um dos poucos pintores vivos de igreja, né? Isso aos 9 anos de idade. Quando eu vou lá para os meus 11 anos de idade, eu tenho o primeiro conjunto infantil do Brasil, porque eu tocava, né? Olha. E eu toquei na Jovem Guarda, né? Olha, você tocou na Jovem Guarda? Eu tocar com 11 anos de idade na Jovem Guarda. Na Jovem Guarda, no Ronivon. Que legal! Tinha 11 anos de idade. E, então eu tinha música e eu tinha o desenho, né? Na música, não me deixaram ir mais para frente, porque naquela época a música era vagabundo, né? Então, aí eu fui, na verdade, eu fui para a linha do jingle, né? Eu, com 13 anos de idade, eu tive a possibilidade de fazer jingle com esse cara aí da televisão, o Décio Pitinini, né? Olha só! Que foi do programa Silvio Santos, foi no monte de coisa. O Décio nessa época, de 13 anos de idade, né? Daí em diante eu cheguei, fiz Pan-Americana na época, que tinha o Manuel, agora não me lembro o sobrenome dele, era um grande artista também.
fiz Pan-Americana 3 anos. Quando Eu também fiz. Você fez também? Isso. Olha, fiz a Pan-Americana. Aí depois, quando eu cheguei aos 18 anos de idade para entrar em faculdade, eu sempre estudei para medicina, né? Mas eu nunca... Tudo a ver, né? Estudei aí no Cristina São José, no Belém. Né? Tá vendo? A minha turma toda do Belém. E aí, óbvio que o cara que é artista não ia ser nunca médico, né, cara? Não tem jeito, né? A gente tem a ver, a gente não vai seguir, né? Os pais falavam pra gente, ou faz medicina, ou faz advocacia... Ou engenharia, né? Ou engenharia, eram as 3 opções. Era medicina e engenharia só, né? Aí nessa história toda, eu tinha mais 2 amigos, que um deles, a gente chegou a fazer o curso em 1 ano, porque fizemos 6 vestibulares, 8 vestibulares, não entramos nem. Aí um deles virou e falou assim, olha, tá abrindo a Metodista na área de comunicação, vamos fazer comunicação, né? Olha. Eu falei, legal, cara, comunicação é um treco interessante, já estou na área de jingle mesmo, né? Fazendo jingle, fazendo música. Aí só eu entrei na área de comunicação, os outros, um foi ser psicólogo, os 2 foram ser psicólogos depois, né? Olha só. Quando eu entrei na faculdade, a minha atual mulher, né? Porque na época eu conheci ela na faculdade, né? Ela me pôs para trabalhar na Scania, na área de publicidade e propaganda. Ela achava que eu era um cara de vagabundos, só porque eu acordava 11 horas, meio-dia, né? Então eu entrei no departamento de propaganda, entrei na faculdade de propaganda. Nos 6 primeiros meses eu conheci uma pessoa, aí nós montamos a agência de propaganda. Chamava-se Propacta, Produções, Propaganda, Arte e Comunicação Limitada. Mas nós montamos a agência para fazer audiovisual. Então eu lancei na época fizemos um monte de audiovisual. Depois de 1 ano eu comprei a parte dele e entrei na área promocional, né? Então eu tenho agência há mais de 40 anos. Ainda a agência ela existe, né? Você tem ainda? Tenho agência, meu filho aqui. Que legal! Só que agora a gente está desativando a agência. Já são muitos anos de agência, chega, né, cara? Eu tive mais de 150 clientes. Eu lancei a Tefal, lancei produtos da Telefunken, lancei o Gelol, lancei um puta monte de coisa, né? Mas nesse meio tempo eu fui desenhando, pintando e fui comprando arte, né? E fui participando de leilão de arte, que foi aí que realmente eu viro um artista profissional. Certo. Um dos maiores leiloeiros de arte. Oh, meu Deus, perdi o nome dele, mas eu vou lembrar o nome dele já já. Ele vem no meu escritório, fala, você pinta, eu pinto, você quer colocar um quadro no leilão para a gente ver? Mauro Zuckerman. Tá. Coloca um quadro meu no leilão, vende, coloca 2, coloca 3 e vai colocando. E aí eu vou... Aí é que é aquela velha história, você tem que estar no lugar certo, no momento certo. Pois é. Ele me levou em São Paulo, toda segunda-feira, leilão de arte, os leiloeiros, eles jantavam no Maxud Plaza, depois das 2 horas da manhã. Olha só. Ele me levava nesse jantar e aí eu comecei a conhecer leiloeiros de arte no Brasil todo, né? Aí meus quadros foram para todos os leiloeiros principais do país todo, né? Que legal. Mas faltava um que eu não conseguia colocar um quadro meu, né? Um dia foi o meu pai, ele falou assim, pô, mas esse cara foi meu amigo de infância, né? Olha que coincidência. Ele era o 2º maior leiloeiro, não vou lembrar o nome dele agora, que fugiu. Mas aí eu fui lá, ele virou para mim e falou assim, não, mas você é o Rafael Mulher, nem preciso conversar se vai deixar quadro ou não. E ele virou um grande amigo meu, né? Olha que legal. Só vendia Anitta Malfá, só vendia quadros, os leilões dele eram mega, né? E dali pro exterior foi um pulo, né? E aí eu comecei a mandar, tinha gente que começou a colecionar Rafael Murió e eu fiz mais de 3.000 quadros, entre quadros e Nossa, papel. Mais de 3.000? Entre papel e quadro, eu cheguei a mais ou menos uns 3.000 num certo momento. Hoje já não tenho mais o cálculo disso não, porque já passou muito disso, né? Principalmente com os esquetes, cara. Os esquetes, então, é uma loucura. Eu faço 2, 3 sem dúvida. Então, sem dúvida. E a arte que você faz, nossa, tem uma vivacidade, né? Vou usar essa palavra, né? Uma vivacidade, né? As cores muito
muito realmente chamativas, né? Um estilo que atrai bastante, né? Realmente a gente vê a arte do Rafael, pessoal, sem dúvida atrativa, né? Por isso que a gente dá os parabéns mesmo, e é um grande mestre mesmo, né? E pela quantidade de obras, participações, experiência, né? Não tem nem o que falar, né? É publicitário, artista plástico, videomaker, né? Videomaker, pô. Tá chique, meu. Comunicador, né? Também, né? Tá no meio mesmo da comunicação, né? Você daria como um médico, você deu um grande comunicador. Né? Você sabe que e nessa história toda eu acabei descobrindo uma outra faceta minha. Eu tive tempo a cabeça foi esfriando, né, nesses 2 meses, né? Muita gente queria saber como é que eu fazia os meus desenhos, né? Olha. E eu nunca gostei muito de filmar eu desenhando, né? Eu ainda vou fazer isso, mas depende de um programa que você tem que ser mais rápido na hora que você desenha, né? Depois que você grava, ele desenha em alta velocidade, acelera, né? Acelera. Então, eu ainda não peguei esse negócio. Mas eu descobri uma outra coisa que era mais legal ainda. Contar as histórias dos meus desenhos. Aí, na Austrália, eu comecei a fazer sketches, né? E contava por que eu fazia aquele desenho, né? De onde saiu aquela ideia, né? Eu fiz 90 desenhos, assim. Nossa! A maior parte está no Instagram e no Facebook, né? Então eu contava, mas aí eu falava assim, mas eu tenho muita gente que não lê português, né? Então eu acabei criando um sisteminha meu de fazer em português e em inglês. Uhum. Eu ponho, e tem uns horários chaves para colocar, né? Você tem na internet, você tem horas chaves, né? Para você colocar as coisas, né? Que eu coloco tanto no Facebook como no Instagram, o desenho que eu fiz, a história dele, por que eu fiz aquele desenho, o que ele está contando, né? Em português e inglês. Cara, isso virou uma loucura, porque tem gente que viralizou. Viralizou e as pessoas querem fazer. Por que eu não faço livro disso, né? Que legal, é mesmo, boa ideia. E aí eu tenho um livro aí de 90 páginas para fazer, 180 páginas para fazer, né? Pois é, então. E nessa você, com todo esse trabalho que você já fez, você chegou a ilustrar para outras pessoas livros ou não? Já fiz ilustração para outras pessoas. Eu faço ilustração para outras pessoas, sim. Mas eu faço assim mais como hobby, né, Ale? Não faço. Se a pessoa quer mesmo a ilustração minha, nem assim no Rafael Mulher, né? Eu faço a por gostar, por ser publicitário, né? Por ser de arte. Então eu não perco a mão, a tinta, né? Eu gosto de fazer, né? Que legal. Então, e fora isso tudo, explodiu um negócio da moda também, né? Os meus desenhos foram parar nas roupas femininas, né? Que legal. A empresa, os Estampados do Sul, que está vindo agora para São Paulo, começaram a estampar roupas com... eu vi, essa semana eu vi, vou mostrar a foto. Tem umas roupas femininas que estavam com a estampa, é mesmo, é verdade. É outra coisa, entrei na área da moda sem querer, né? Sem dúvida, Na moda mesmo. Tem que ir na moda e vai ser mais um pilão de trabalho, né? Sim, que é uma coisa custosa de fazer. Eu fiz alguns desenhos para algumas pessoas, para algumas empresas testes, né? Gostaram. Então, é aquela história que eu falei para você no começo do programa. O artista tem que se reinventar. Sim, sem dúvida. Não é eu sentar apenas na frente da tela e falar para os outros, custa a minha tela R$100 mil. Isso vai dar certo aqui nesse país, né? Você tem que se reinventar, você tem que vender desenho de R$50, senão você não vai ser ninguém. Tem que se integrar, né? De todas as formas, de todos os jeitos, de todos os meios, né? Porque senão você não consegue expandir a sua essência para as pessoas, né? Você tem que estar dentro das coisas, né? Esse fato da gente achar alternativas para fazer as coisas, que nem eu achei, vou fazer uma entrevista online com todo mundo, eu achei o jeito. Porque era impossível eu me deslocar e ir a todos os lugares. Da mesma forma que é impossível você ficar só fazendo uma criação publicitária, né? Só viver no mundo publicitário, né? Você expandiu o seu conhecimento
a sua arte cresceu muito mais a partir do momento que você expandiu, né, Rafael? Agora os artistas têm que lembrar também que sozinho não se faz nada, né? Pois é. Se você não tiver pessoa, primeira coisa, o artista nunca vende, né? Eu sempre digo, o artista, ele cria, ele desenha, ele faz. Ele não é um vendedor das suas coisas, né? Ele tem que ter uma pessoa que seja o negociante dele. Seja marchand, seja galerista, seja um amigo que vende as coisas dele, mas ele não sabe falar de dinheiro, ele não sabe falar de dinheiro, né? Então, às vezes, tem amigo, estou na galeria, meu quadro custa 10 mil reais. Mas se vai alguém no ateliê dele, ele está precisando de dinheiro para pagar a luz, comer, pagar a escola da criança, ele vende por 1.500. Aí ele não consegue nunca ser artista. Ele nunca vai ser valorizado como artista, né? O artista mexe com dinheiro. Isso é básico, né? E sozinho a gente não faz nada, né? À medida que está crescendo na arte, por exemplo, lógico que eu não sou sozinho, eu não consigo ser sozinho, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tenho as ideias sozinho, mas sozinho eu monto o esquema e alguém continua. Só fala para mim, fazer isso, tem que... Aí eu vou lá e faço, né? Porque não dá para você fazer multitarefas, né? E você precisa fazer as multitarefas, senão você não está no mercado. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho de comunicar, de mostrar, né, o trabalho que a gente faz, de estar sempre entrevistando os artistas, estar divulgando o trabalho de cada um, isso é muito importante também, né? Então, como você está falando, você delegar essa parte do espalhar o meu trabalho, outras pessoas também farão isso. Né? Então, eu, como comunicador, eu estou fazendo isso, estou procurando fazer isso. Né? Eu tenho a minha parte artística, sou designer gráfico, estou participando também de exposições, mas a minha preocupação de ajudar, né, de divulgar o outro, principalmente como você falou, não adianta estar na galeria e não vender. Né? Vai estar lá no estúdiozinho dele, vai estar no ateliê dele lá e não sai de lá, né? A gente faz esse trabalho, realmente, como você falou, né? O marchand, o amigo, o comunicador, a gente tem essa posição, né? E é muito importante isso, né? Agora, você fazendo o projeto do 30 segundos, vai continuar, você está continuando e vai longe disso daí. Possivelmente até livro, como você falou agora, né? Tenho 90 anos, pode partir para um livro seu aí. Tá participando das coisas aí, junto com a parte de publicidade, não parou, né? São mais de 40 anos trabalhando com a arte, né? Isso. Você venceu na arte, você conseguiu vencer dentro da arte, né? Agora, eu sempre pergunto isso para os artistas. Dá para viver de arte no Brasil? Olha, o mais importante. Te peguei agora. Eu vou te responder porque eu respondo isso. O mais importante não é você vender, é ser reconhecido, né? Então, chega no certo, você vai falar assim, Rafael, você está com 65 anos, você venceu na arte? Não, eu acho que não. Eu, por enquanto, ainda estou no equilíbrio só. Cheguei ao equilíbrio, ao zero. Balança zero, né? No país do jeito que está, é muito difícil você vender arte, porque não é vender arte para a parede, é vender arte para investimento. Sim. Aí o artista morre, aí o cara ganha dinheiro, porque ninguém, não é? É assim? Então, é investir. Então, as pessoas têm que ter o olho do investimento. Custa 20 mil dólares o quadro do cara, né? Não interessa. Mas se ele está em alta dentro do mercado, isso tudo é marketing. Hoje em dia, artista é marketing, não tem essa história. O cara rabisca qualquer coisa, se ele der sorte de juntar um grupo de galeristas, leva ele na Sotheby's, ele vende por $1 milhão, está feito. Está feito. É marketing puro, né? A Sotheby's assina embaixo, né? A Christie assina embaixo que esse cara é bom, acabou. Não tem outro jeito, né? Então, no Brasil é muito difícil você viver de arte hoje, porque acabaram com a cultura, né?
Então, quando você quer viver de arte, você é obrigado a entrar numa lei de incentivo, para que as empresas incentivem o seu trabalho. A história de todos os artistas do mundo, eles sempre têm uma pessoa por trás dele financeiramente, né? Um papa, um religioso, um rei, seja quem for, né? Todo artista tem que ter alguém que banque, né? Um apoiador. Até que ele é um apoiador até que ele vá em frente, né? Sim. No Brasil, quem vai apoiar? O Banco Santos? O cara vai preso, né? Esse cara estava, mesmo que ele estivesse fazendo os rolos, as falcatruas dele com o negócio de arte, mas ele trouxe um monte de arte para o Brasil. Trouxe Picasso, ele trouxe um monte de coisa de arte para o Brasil. As pessoas puderam ver coisas que nunca vão ver na vida, né? Não vão conseguir pagar $10 mil numa viagem para ver Picasso lá em Paris, né? Sim. Então, eu vendo quadro no Brasil, vendo menos quadro aqui, mas vendo mais quadro fora. Sim. Né? Então, o que eu vendo aqui dá para pagar as minhas despesas, a pagar a minha... Apesar que tinta e tela, essas coisas eu não pago, porque eu tenho gente que apoiadores, né? Então, mas ganho, não ganho para poder comprar uma Mercedes, isso não, né? Isso ainda não, né? Tem gente que tem os quadros e vão ganhando dinheiro com ele, né? Mas eu ainda não consigo vender um quadro aqui e ganhar a Mercedes. Lá fora, vendo. Se juntar as duas coisas, eu consigo viver normal. Sim. Nada nababescamente, né? E se algum artista brasileiro disser para você que está vendendo $100 mil, é um grande mentiroso, né? A outra coisa que eu não consigo entender, e eu já li bastante coisa sobre esse assunto, são as instalações, né? Instalações? Então, as instalações que o pessoal faz nas exposições, né? Tá. Então, o artista chega lá, põe um monte de tijolo, põe um monte de prego, põe um monte, né? E tem gente que banca isso, né? E o cara banca $100 mil no cara para isso. Só que aquilo vai ser desfeito, né? Ninguém vai ficar com tijolo e prego, né? Pois é. Eu ainda não consegui descobrir. Eu já vi instalações incríveis, né? Que realmente você fala, nossa, isso vale a pena. Nada contra durante uma exposição, mas é uma coisa que não tem vida futura, né? Então você não consegue guardar para revender. A arte, a pintura sim, a escultura sim, a música sim, né? Então a literatura sim, né? Ontem eu estava vendo, por sinal, um vídeo do autor do Pequeno Príncipe, né? Ele namorou uma pessoa no Brasil. Olha. Na Bahia. Ele era apaixonado por uma pessoa na Bahia. E ela não foi morar com ele na França. Exupéry é o dono do autor? Isso, ele mesmo. Está correndo um vídeo dela, uma entrevista dessa senhora hoje, né? Pobre. Se tivesse ido para Paris, estava rica, né? Com a toda, né? Então, umas coisas que a gente nunca podia imaginar, né? Imagina, o cara do Pequeno Príncipe era apaixonado por uma cidadezinha, à beira do rio, cara. Um negócio muito louco. Então, quem fala que está vivendo de arte é muito difícil. Tem um monte de galeria que fechou, né? As galerias que você realmente estão funcionando aí é porque tem investidores nelas, né? Sim. Tem as pessoas que compram o quadro como investimento, né? Só galerias médias e grandes. As pequenas, elas vivem de fazer exposição de números de artista, 30, 40, 50. Então elas cobram do artista R$300, R$400 de cada um. Sim. Eles vão lá, né? Ficam felizes, mas não sabem o que fazer com aquilo, né? Pois é. Verdade. Né, cara? Tem a Samantha que fala comigo, vira e mexe aqui na... Um grande beijo para a Samantha aí, que também acompanha aqui. Ela sabe fazer as coisas. Se ela puser um quadrinho no restaurante do lado, ela fala para todo mundo. Samantha sabe fazer as coisas, né? A Aninha sabe fazer, a Ana Bittar sabe fazer as coisas, né?
A Aninha vira e mexe e fala assim, mas eu não consigo ganhar tudo que eu queria ganhar com arte. Mas vai ganhar, ela desenha muito bem, né? Ela está no meio, né? Marketing é importante, realmente. Quase. Marketing, assessoria de imprensa. Eu falo para os meus clientes, eu tinha um número de clientes na área de prédio, né? Então o cara fazia 50 mil folhetos e guardava 35 mil. Eu falo, mas por que você está guardando folheto? Se você não divulga, não puser na rua, ninguém sabe que o teu prédio está sendo vendido. Claro. Não é? E no marketing da gente é a mesma coisa. Se você não tiver um assessor de imprensa que fale o que você está fazendo, ninguém sabe quem é você. Pois você tem que investir. Esse é um investimento. Né? Pois é, mas que dá um retorno brutal, né? Sim. Mas tem reconhecimento do artista. Né? As pessoas falam de você. É isso que os artistas precisam entender. As pessoas, para poder comprar de você, precisam falar de você. Precisa falar, né? Propaganda é a alma do negócio. E você sabe que era o Van Gogh fazia isso, né? O irmão do Van Gogh fazia isso. Sempre disse isso, né? E eu estava lendo um livro, por isso que eu falo isso, e eu acho que ele está certo, né? O importante não era vender o quadro, era ter o reconhecimento. Olha. Tem um livro atual do Van Gogh agora, que é um diretor do Museu do Van Gogh em Paris, cidade de Paris, que ele conta que Van Gogh não era pobre, que Van Gogh tudo foi programado, tudo é um grande plano de marketing do irmão dele, do Van Gogh, quando perceberam que o Van Gogh pintava, né, que ele poderia ganhar dinheiro com o trabalho dele. Ele não tinha, ele demonstra, inclusive, no livro dele, que não havia interesse em vender quadro do Van Gogh, havia interesse em guardar quadro do Van Gogh, que ele sabia que ele ia explodir. Fazer para... tá. Só que o Van Gogh, na família, ele teve marchand, né? Ele teve a situação financeira dele realmente é boa. Não é bem essa história que se conta do Van Gogh pobre, né? Esse diretor desmistifica um pouco essa história toda. Até o sapato velho não era bem assim, né? Que ele usava sapato velho, né? Então mostra um plano de marketing que ele e o irmão desenvolveram. Só que os dois morreram. Olha. Quem é que pôs o plano de marketing para frente? A mulher do Theo, a mulher do irmão dele. E ela disse que era a cabeça da história toda, né? E ela conseguiu fazer o império do que é o Van Gogh hoje. O reconhecimento dele, né? Um reconhecimento. Construiu o reconhecimento dele, né? Em bilhões de dólares, é uma coisa assim. Pois é. Um valor aproximado a isso. A gente fica... Às vezes eu até fiz um comentário aqui em casa, né? Eu não vou me lembrar qual artista que foi, mas eu vi, acho que foi umas 2 semanas atrás, né? Uma obra que foi vendida a aproximadamente 10 milhões de dólares, né? Sim. Mas eu olhei a obra assim e falei assim, meu, é coisa incrível, né? Sinceramente, né? Tantos outros que eu conheço como você, que fazem obras tão mais bonitas, né? E olhei para a obra e falei, nossa, 10 milhões de dólares, né? Basta morrer para ficar conhecido, né? Mas eu não vou longe. Você pega o Basquiat, né? O Basquiat, pintor americano, que em 3 anos o quadro dele chegou a 100 milhões de dólares, né? Olha aí. Né? O Basquiat, você olha o quadro dele, é um lixo, cara. Na verdade, são rabiscos de parede, porque ele era pintor ele era grafiteiro, né? Então, ele tá um dia ele tá vendendo, fez uns posterzinhos de Natal, ele tá vendendo no Farol, né? Ele passa por um restaurante e tá o Woodward, né? Lá no restaurante, ele vai vender pro cara, e aí tem lá a transação toda dos dois, e vai por aí fora, esse cara põe o Basquiat no meio do mercado de arte. Em 3 anos ele se suicida porque ele tinha tudo, né? Droga, não sei o que lá, ele não aguentou aquele mundo da arte, né? Então, um quadro dele custa 100 milhões de dólares, cara. Se você vê o quadro, você fala assim, como é que custa 100 milhões de dólares? Como que custa?
E o marketing fez isso, né? Tudo que está em volta desse cara, teve em volta dele, né? As pessoas, os famosos, etc., quem comprou, quem não comprou, né? Faz o quadro dele chegar na sorte, porque não tem mais também, então Pois tudo é. vira, né? Pois é o que a gente fala, né? Tantos anônimos com mais talento por aí não tem e continuam sendo anônimos. Uma coisa, um dos maiores, eu adoro esse cara, adoro, conheço ele pessoalmente, já estive na galeria dele, já expus na galeria dele. O maior homem de marketing na área de arte chama-se Romero Brito. Sim. Né? Ele é grande. Ele é uma pessoa incrível, conheci ele nos Estados Unidos. Ele sai de Pernambuco fazendo pinturas na praia. Um cara leva ele para Nova York e dali vai embora. Ele vai embora. Ele tem um trabalho maravilhoso, as pessoas têm inveja desse cara, o que tem de artista que tem inveja, que tem de jornalista que tem inveja do cara, né? Falam mal dele, hoje em dia falam mal. Bom, adoro esse cara. O que ele faz de marketing é o principal cara de marketing para mim na área de arte brasileira, né? Uhum. Então, de repente, o Romero Brito some. Fica 6 meses sem ninguém falar de Romero Brito, né? E todo mundo fala, não, o Romero Brito acabou, já foi a fase do Romero Brito. Cara, de repente aparece no programa de domingo do Fantástico uma reportagem, uma cidade fulana de tal, que um rapaz começa a fazer um não sei o que lá cultural na cidade, o Romero Brito dá 10 quadros para pôr nas casas. Olha só! Ele fica meia hora dentro do programa do Fantástico, cara. É melhor coisa do que isso, né? Pois é, o marketing com tudo, né? Ele some e volta com tudo. Eu estava na Austrália, não agora, mas a outra vez que eu fui, 2 anos atrás, meu filho me leva numa cidadezinha lá no interior para ir almoçar, né? Uma cidadezinha que é uma rua só. E tem várias casas, um monte de bugiganga, adoro comprar bugiganga, né? Então ele me levou lá porque tem um monte de casa que vendia bugiganga. Entro numa casa, bastante grande, né? E estou andando lá dentro para ver as coisas. Você está me vendo? Tá. Tô. Aí eu vou no fundo dessa loja, que era bastante grande, cheio de quinquilharia. Eu olho no fundo uma caneca, pego a caneca, vou até a Selma, estava na frente da casa, falei, olha isso aqui. Era uma caneca com o desenho do Romero Brito, cara. Olha só, na Austrália. Na Austrália, no fim do mundo, numa cidadezinha de sei lá quantas pessoas, 5.000 pessoas, sei lá, umas coisas assim, né? Ele criou uma rede que é um negócio maravilhoso e ele é muito bom. É que ele encheu tudo quanto foi lugar de desenho do Romero Brito, né? Sim. Cansou a população. Ele tem que dar uma reformulada, né? Alguma coisa assim. Né? Porque tudo quanto é lugar tem Romero Brito a R$1, R$2, R$10, R$5. Pois é. Alcança todos os níveis, né? E se expande a cada dia a mais. Rafael, sem dúvida, muito importante estar falando com você, estar levando a sua palavra, curiosidades, conhecimentos que você tem da arte, da cultura, da publicidade, do envolvimento com tudo isso. A sua palavra aqui, para mim, é uma honra estar colocando a todo o nosso público. Realmente é uma honra. E eu quero que você passe como que o pessoal pode continuar vendo o seu trabalho nas redes sociais, como que tá aí para o pessoal te procurar. Fala pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Ale, porque se você me deixar eu falo mais 5 horas aqui dentro. Por favor. Então... Vamos dividir em capítulos. Deixa por aí. Então eu quero agradecer você, a TV Channel, essa luta sua, né, de quem briga pela arte, pela cultura, né? Eu acho muito legal. À medida que eu posso, eu falo de você também no programa. Cito você, eu cito a Aninha, cito o pessoal que está fazendo programas de arte, né? É a maneira de mostrar os artistas que nós temos. Nós temos artistas maravilhosos, incríveis, né? Gente bárbara mesmo, né? Eu tenho podido conhecer bastante gente.
Comigo é sempre assim, na terça-feira eu tenho o programa às 7 horas da noite no Facebook, eu faço o programa ao vivo. Na terça de manhã eu tomo um café com todo mundo, eu entro às 10 horas da manhã, eu tomo café, como sanduíche. Hoje eu já entrei também às 10 horas, quase 11 horas da manhã, né? Também entrando, gosto de falar com as pessoas, né? E tenho os 30 segundos que as pessoas podem ver, 30 segundos com o Rafael Murió, que passa no Facebook, no Instagram, passa no Twitter, né? Tenho o Café da Paulista, que é muito legal, quem puder ir ver, tomar um café comigo lá na Livraria Cultura, antes que ela feche, né? Porque tudo tá fechando, né? E está uma tristeza, uma situação triste da Livraria Cultura, da Siciliano, né? Dessas coisas todas. Mas continue indo lá desenhar, vai desenhar comigo, vai conversar comigo, vamos falar de arte, vamos sair na rua e ver arte, né? Então é todo sábado às 10 horas da manhã. E depois tem o site, né? Que o site eu tenho feito pouca coisa no site, rafaelmurió.com.br. E se alguém quiser falar comigo, entra em contato no rafael@rafaelmurió.com.br. Mais uma vez, eu agradeço bastante a você, ao seu esforço de fazer a entrevista comigo, de me aguentar, me aguentar um cara de 65 anos falando de arte. Tem que aguentar, né? Mas eu agradeço de coração, e o que eu quero sempre dizer, o que eu sempre digo no fim do programa, e eu sempre falo para todas as pessoas: o mais importante é a gente ser feliz. Pois é isso daí, sem dúvida. Rafael, então, muito obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade de te entrevistar, e valeu muito a pena, né? E com certeza a todo o público da TV Channel, a todo o público do TV Channel online, sempre acompanhando muita arte, muita cultura, hoje com Rafael Murió. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rafa. Fica com Deus. Tá? E é Nelson Rafael Murió, né? Não, é Nelson Rafael Muro, meu nome. Muro? É. E o Murió? O Murió vem de uma outra história. Eu vou contar outra história, hein? Você vai ficar com 2 horas de programa. Fala aí. Vamos encerrar depois. O Rafael Muro, né? No meu nome. E meu tio mais velho chamava-se Rafael Muro. Quando eu comecei a pintar profissionalmente e comecei a entrar nos livros, né? Nos anuários, eu falei, pode acontecer alguma coisa e eu, sei lá, eu deixar de pagar uma conta e os caras irem em cima do meu tio, né? Então, eu, como sempre gostei muito do Miró, eu peguei o Muro, juntei com o Miró e dei o Murió. O Rafael era um nome mercadológico, né? Sim. Todo mundo pintou Rafael. Aí eu assinei Rafael Murió, comecei a assinar Rafael Murió. Soava bem, né? Aí meu tio morreu, eu já estava nos 4, 5 anuários, 6 anuários, um monte de história, Falei, quer saber? Tem tanto escritor aí que tem 2, 3, 4 nomes. Eu tenho o Nelson Rafael Muro, que as pessoas na área de propaganda me conhecem, e tem o Rafael Murió, que me conhece na área de arte. Bom saber. É que hoje eu vi o Muro aí, não sabia por quê. Não, legal, então. Nelson Rafael Muro Murió. Muito obrigado, então, Rafael, pela participação. Ok? Eu agradeço. Um beijo no coração de todo mundo e fui! Opa, isso daí. Obrigado a todos que acompanham, então, a TV Channel Network, TV Channel Online, hoje com Rafael Murió. Sejam bem-vindos.